Oi pessoal, hoje eu quero trazer um assunto que eu penso em trazer já há algum tempo, falar sobre as graduações que eu pensava em cursar, que eu considerei cursar antes de me deparar com estatística, porque muitas pessoas me procuram pedindo aconselhamento e direcionamento nesse sentido de escolher a graduação, e é sempre um processo muitíssimo complicado, porque além de ser situações muito específicas, muito embaralhadas, a pessoa pensa em economia, mas como segunda engenharia, ela passou numa faculdade de graça, mas é um curso que ela não quer exatamente, e passou numa outra, quer o que ela quer, mas tem que pagar, ou então é outro estado, será que vale a pena me mudar? O que vale mais a pena, atuariais ou estatística? E eu sempre dizia, gente, é muito complicado para mim que não estou no seu lugar te dar uma resposta cabal. Por mais que você me conte a sua situação, eu não sei quais são suas ambições, seus sonhos, seus desejos, enfim, sua situação específica. Tudo que eu posso fazer de cá é dizer o que eu sei sobre estatística e o pouco que eu sei sobre outros cursos e dizer o que eu faria. Mas não significa que vai ser o melhor para você. E é muito difícil, cara, porque você vê que as pessoas, elas realmente estão procurando uma ajuda e às vezes encontram em você, no caso eu, uma talvez uma fonte de respostas. Infelizmente, para esse tipo de coisa eu não tenho uma resposta cabal. E isso tudo me fez lembrar. Então, assim, né, eu dando conselhos, tentando ajudar a direcionar, no fim a decisão é da pessoa. Mas isso tudo me fez lembrar da época que eu estava escolhendo minha graduação. E isso também era um bolo e eu também queria muitas respostas. Então, acho que seria interessante compartilhar isso aqui para te ajudar, cara, e te acalmar e te tranquilizar. Queria que fosse um vídeo longo, mas é um vídeo curto, mas acho que vai ser um vídeo um pouquinho longo. Então, já bota o seu fone aí e vai me ouvindo aqui falar blá 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 blá. Mas o que acontece? Eu fui uma pessoa muito desligada do mundo acadêmico. Eu fiz o ensino, o que eu quero dizer com isso? Eu fiz o ensino fundamental, eu não sabia que tinha ensino médio, eu não sabia o que era. Eu sabia que continuava, e que alguns colegas iam continuar na mesma escola, só que de outra forma, que a escola onde eu estudei era fundamental e médio integrado, duas redes distintas, mas no mesmo prédio. Outros iam tentar ser FET, COTEC, CUNEC, MANEC, que eu não sabia o que era, e eu falava, cara, já tô aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Tanto é que eu fiquei tão desligado desse processo que quando eu fui fazer a prova para passar na FUNEC aqui onde eu moro, a Fundação de Ensino de Contagem, deu errado, eu não consegui fazer a prova porque eu fiquei desligado dessas coisas. Mas acabou que depois eu entrei, e quando eu estava no ensino médio eu também não sabia o que era faculdade, universidade, centro universitário, graduação. Eu sabia que tinha um outro nível, mas eu não sabia o que era e nem o que eu ia fazer. Eu passei o primeiro ano totalmente tranquilo. Eu só fui me preocupar com isso quando estava no final do segundo ano e os meus amigos que estavam no final do terceiro ano estavam sofrendo toda a pressão do vestibular e isso escoava às vezes em mim. Aí eu comecei a pensar, pô, o que eu vou fazer? Cara, sem brincadeira, eu tive muito overthinking, sabe? De você pensar exageradamente, da sua cabeça doer, ficar exausta em cursos que eu queria fazer durante o ano de 2020, que foi o meu último ano no ensino médio. Eu juro pra vocês, eu comecei pensando em publicidade e propaganda, porque eu gostava de editar vídeo de videogame que eu jogava com os meus amigos. Eu falava, pô, deve ser bacana eu fazer propaganda, publicidade, virar editor de vídeo e no tempo livre fazer esses vídeos de zoeira e tal, igual o Gaveta faz, né? Eu queria ser um pouquinho igual o Gaveta. E aí eu acabei desistindo disso, eu pensei em fazer cinema de animação, fiquei nessa área, né? Mexer alguma coisa com vídeo, com arte, porque eu também gosto, eu já tive muita prática com desenho, tive a mão boa para desenho. Só que aí me veio um medo, cara. Você viver de arte não só é difícil, como você transforma uma paixão em trabalho. E eu não me garantiria, cara, eu senti que eu não ia me garantir da minha arte, sabe? Eu senti que eu não ia estourar, sabe? Essa coisa... Tem gente que gosta de arriscar no 0,5% de chance, sabe? A chance de eu estourar é 0,5%, mas eu vou arriscar. Eu não arrisco, sabe? Eu acho que
É só uma questão das apostas que você quer fazer na vida. Eu não quis arriscar minha sorte na arte. Eu pensei também depois, eu já estava no campo das artes, né? Eu pensei talvez cinema, virar videomaker, cinegrafista, fotógrafo, a mesma coisa. Eu me interessei, eu achei legal a ideia do teatro, pensei em teatro, mas também não. Então essa área das artes, cara, eu gosto muito. Eu ainda tenho vontade de pintar, eu tenho a mão muito boa para desenhar, mas eu não desenho há muito tempo. Eu gosto muito de foto, de vídeo. Eu sei editar vídeo também, eu gostava muito. Então tem esse lado artístico, mas eu senti que eu não ia me garantir pegando uma coisa que eu amo e botando na indústria artística. Então afastei. E aí é que começou a vir as primeiras os primeiros interesses de grande peso, porque essa área das artes eu pensei assim meio, passou rápido, mas o que ficou muito foi quando eu comecei a pensar em letras, porque durante o ensino médio eu tive muito apego com filosofia, história e sociologia. O pessoal falava que era muito filosofia, né? Muito teórico, muito chato, mas cara, eu não consegui enxergar uma disciplina mais pragmática do que aquela. O pessoal tem dificuldade de definir filosofia, cara, mas eu gosto muito da definição que eu elaborei, que é a seguinte: a filosofia é a ciência, ela é uma ciência que busca responder da melhor forma o que fazer com o tempo que nos resta. Talvez, beleza, você pode não considerar uma filosofia, mas a filosofia é tudo que se constrói em volta dessa pergunta, dessa afirmação e dessa pergunta. Eu vou morrer. Qual que é a melhor forma de viver até lá? Tudo que surge em volta da filosofia é a partir disso. Quando ela tenta compreender alguma coisa, para compreender, para tomar uma atitude melhor em relação àquilo e viver da melhor forma. Será que eu tenho que me preocupar com isso? Não me preocupar com aquilo? O que eu devo fazer? Para onde ir? Com quem ficar? O que pensar? Com o que trabalhar? E aí começa a tentar definir o que é a vida, o que são as coisas, justamente para tentar lidar com isso da melhor forma. Então, para mim, a filosofia é isso. Eu vou morrer. Qual a melhor forma de aplicar o tempo que eu tenho? Qual a melhor forma de viver nesse meio tempo? E para mim era a disciplina mais prática, junto com sociologia e história, que te ajudava a enxergar o passado, e a sociologia te enxergar a estrutura das relações humanas, que é pragmático pra caramba, cara. Como é que eu vou lidar com o outro? Como é que eu vou me comportar com o outro? Me comportar em sociedade? Por que a sociedade é benéfica e ao mesmo tempo maléfica em alguns sentidos? Eu me apaixonei por isso. Mas aí voltando aqui ao assunto, quando eu comecei a pisar nas ciências humanas, eu ainda tinha muito essa coisa do artista. E outra coisa que eu faço também é escrever poemas. E eu tinha muita ideia de contos. Eu escrevi 2 contos só, mas eu tinha muitas ideias. E eu queria escrever. Eu falava, vou ser escritor. Então eu vou ler muito e vou escrever muito. Mas aí veio a mesma coisa, cara. Eu não me garanto. A ideia de letras era legal porque eu poderia ser professor de português, que toda escola tem que ter um professor de português, e ao mesmo tempo poderia escrever e de repente estourar. Aí eu li várias biografias assim na Wikipédia, na internet. Aí eu via que o Stephen King era formado em letras e aí estourou. Falei, nossa, que bacana. Tava sonhando muito, hoje eu penso, porque não é assim que você estoura. Então eu desisti dessa ideia. Hoje eu só escrevo poemas, não escrevo mais contos. Tenho muitas ideias bacanas na cabeça, mas não escrevo. E aí eu comecei a ficar um pouco mais pragmático. Falar, cara, então beleza, eu acho que eu vou ser professor. Em humanas eu gosto pra caramba, como eu falei, filosofia, sociologia e história. E é bacana porque, né, tem essa coisa de, teoricamente, não vai faltar emprego, pelo menos no ensino médio. Aí eu ainda pensava, né, em algum dia ascender para a profissão de professor universitário. E aí vem, cara, próxima etapa eu pensei em ser professor de história. Por quê? Como eu falei, eu gostava muito de filosofia. Eu assistia muito Leandro Carnal, assistia muito o Clóvis não, o Pondé. E aí eu vi que o Carnal, ele era historiador. Eu falei, pô, bacana. Então, sabe, você vai buscando referências e eu encontrei essa. Hoje eu não considero nenhum deles filósofos. Eles são, no máximo, pensadores, mas eles são muito mais explicadores. Pelo menos o Carnal e o Clóvis e o Cortella são muito mais
explicadores do que pensadores e elaboradores de novas ideias. O Pondé, ele é um pouco mais, se vocês estiverem ouvindo um barulho, é meu ventilador. Aqui em BH tá impressionante, cara, tá uns 25 graus à noite, mas enfim. O Pondé, ele elabora um pouco mais, mas esses outros eu ainda considero muito palestrantes, explicadores, etc, que não é um demérito, mas eu não considero mais filósofos. Mas por causa do Karnal eu pensei, talvez história seja uma boa. Aí eu fui para sociologia também, considerei sociologia, considerei geografia, e aí eu considerei filosofia, cara. Foi a que eu mais considerei firmemente, assim, uma das que eu mais considerei firmemente nesse processo de buscar uma graduação. E eu me deparei com um canal de um professor chamado Tiago Gomes da Silva Nunes, perfil acadêmico, entre aspas, entre parênteses, senhor Raposo. Cara, eu me deparei com um vídeo dele que hoje, parando para pensar, é bem no modelo dos vídeos que eu faço aqui, dialogando, falando da profissão, da carreira. E eu vou deixar o link do vídeo dele aqui. Se vocês acessarem, vocês vão ver comentários comentários meus na minha outra conta, de uma outra época de 4 anos atrás, e o último que eu fiz de 1 ano atrás, justamente nesse período que você tá aí, cara, cheio de dúvidas, cheio de perguntas, cheio de coisas para resolver dentro de mim, e buscando a graduação. E aí ele foi a mão que me socorreu, né? Uma das mãos que me socorreu no meio disso tudo, e é o que eu tento ser para você hoje. Enfim. E cara, quando ele deu o relato dele, aquilo ali me chocou de um jeito, sabe? Vejam os vídeos dele, mas ele falando assim, cara, que até no meio acadêmico, tipo, ele não é pessimista, sabe? Ele não fica querendo amedrontar ninguém, espantar ninguém da área, mas ele fala a realidade, e a realidade é chocante. Ele falando que até no meio universitário, sabe? Professor universitário dele, professor na universidade, que deu aula pra ele na universidade, depois disputando junto com ele vaga para dar aula no ensino médio. Cara, isso aí me assustou pra caramba, porque eu amo ensinar, eu gosto de ensinar, e eu não tenho problema nenhum em passar um tempo ensinando alunos de ensino médio. Mas ter isso pra minha vida, eu sinceramente não me sentiria realizado profissionalmente e nem financeiramente. Dá pra viver? Dá. Tem gente que ama? Tem. Mas eu não me sentiria realizado, cara. A falta de reconhecimento social e financeiro é gravíssima, cara. Então, assim, os planos, as metas que eu tenho e os problemas que eu tenho, né? Esse aqui é meu guarda-roupa aberto, sem porta, que eu tenho que trocar, eu vou trocar algum dia. Os problemas financeiros, eu falei, pô, cara, eu até poderia ir e me divertiria, mas meus objetivos estão para além. E aí é um negócio que ele fala, você consegue estudar outras áreas e ao mesmo tempo estudar filosofia, ou depois juntar com filosofia. Quando eu percebi isso, foi aí que eu comecei a pensar, talvez eu vá para sociologia, geografia e estude filosofia por fora. Eu não preciso ser um graduado em filosofia para ser um filósofo, para ser um pensador. Não que eu queira ser, mas enfim, eu não preciso ter graduação para pensar, poxa, para ler filosofia. Então isso aí virou uma chave grande na minha mente, cara. Foi o primeiro ponto. E aí eu percebi, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Não adianta só querer minha paixão, cara. Assim, tem gente que segue o coração até a morte. Eu vou ser professor e vou passar dificuldade, não vou ser reconhecido, é minha paixão, beleza. Tem gente que vai pro outro lado, eu quero dinheiro, dane-se, eu vou odiar meu trabalho, odiar minha vida, mas vou ter dinheiro. Você tem que encontrar um equilíbrio entre as coisas. Às vezes você vai mais pro dinheiro, às vezes você vai mais pra sua paixão. Você tenta encontrar um equilíbrio. Foi o que eu comecei a buscar. Então assim, eu gostava de dar aula, tinha facilidade com matemática. Comecei a pensar em virar professor de exatas, matemática, física, química talvez. Aí química. Quando eu estava na filosofia eu até liguei para um professor meu, conversei com 2, um pessoalmente, outro por WhatsApp. Então assim, pensei seriamente em filosofia até mudar de ideia. Aí quando eu pensei em matemática, física e química, eu liguei para o meu professor de química, a gente trocou uma ideia e eu estava decidido a fazer química. Antes disso, né, eu passei assim por alto, né, tive uma noção, eu vi, porque sair de humanas para exatas, você fica no meio termo, então eu pensei em economia, contabilidade,
economia e contabilidade, porque tá ali no meio, né? Humanas, mas com exatas. Eu falei, não, cara, já tô indo pra exatas, vou de vez. Matemática, física, química, acabei na química. Aí tava ali, né, ia ser química, mas eu continuava vendo vídeos, até que eu vi o vídeo do Fábio Akita, em que ele apresentava. E aí eu comecei a pensar em computação também. Cara, eu programo, eu faço aqui o que tem que fazer, mas eu não gosto da lógica de computador, eu não gosto de otimização de algoritmo, eu não sou apaixonado por computador, não sou, cara. Eu faço porque não dá pra viver sem hoje. E eu faço até legalzinho. E eu sou muito grato por ter um trabalho que eu atue programando, mas dizer que é a minha paixão não é não. Então assim, eu tava até pensando, de repente eu vá ali, tem mais dinheiro e tal. Aí eu vendo o vídeo do Fábio Akita, foi que eu vi ele explicar o teorema de Bayes. Eu já tinha ouvido falar de estatística, mas é aquela coisa gráfico, foda-se. Aí quando eu vi o vídeo do Fábio Akita falando do teorema de Bayes, cara, juro pra vocês, aquilo ali pegou aqui, ó, despertou em mim uma paixão, cara, um negócio vivo. Falei, caraca, isso é maneiro pra caramba. E eu já tava começando a enxergar a beleza da matemática, como eu falei, na trigonometria, em como a matemática é aplicada no mundo real, sabe? E aí é que vem uma coisa, cara, muito interessante. As pessoas que me veem de fora, os meus colegas, falam assim, nossa, mano, você é muito gênio, você é nerd, não sei o que, você é inteligentão. E as pessoas, no primeiro momento, elas pensam que eu sou um daqueles nerds. Primeiro que eu não me considero nerd, mas enfim, foda-se. Eu sou um daqueles CDFs, mega teóricos, mega distantes da realidade, que gosta de ficar fantasiando e de, masturbando números e ideias e filosofias. Eu gosto da prática, eu gosto do mundo real. Eu gosto de equilibrar as coisas, você tem que ter um nível bom de abstração, mas eu gosto da prática. Se não tem prática, eu não vou. Isso em tudo. Tanto é que hoje, se me perguntam, Evandro, você cursaria filosofia? Não. Eu não cursaria filosofia porque hoje eu sinto que a filosofia ela é muito de ficar, como eu falei, masturbando ideias. E a galera da academia de humanas, exatas também, mas a academia de humanas ela faz isso com palavras. Eles gostam de complicar as coisas para parecer inteligente. Então complica termo, complica ideia, escreve de um jeito difícil para sou inteligente. Você não está entendendo o que eu estou falando, eu sou inteligente. Eu não gosto disso, cara. Você tem que estar ali na ideia, mas você tem que trazer aquela ideia e passar para o público, para a galera entender. Você tem que traduzir, você tem que mastigar e fazer entendível. Quem gostar, que vá a fundo, mas você tem que saber se comunicar. Então, voltando aqui, eu não cursaria filosofia e eu gosto muito da área prática, por isso que eu também não vou cursar, eu não cursaria nunca matemática. E a estatística, cara, não só é o equilíbrio perfeito entre minha paixão por matemática, paixão não, né? Meu gosto por matemática. É porque eu gosto de matemática, mas eu sou apaixonado por estatística. Meu gosto por matemática e a possibilidade de voltar a me relacionar com as ciências humanas. Que a estatística ela pode se relacionar com sociologia, cara, com demografia, com psicologia. Então assim, foi pra mim excelente quando eu encontrei e me apaixonei por estatística. A forma como a matemática é escrita é linda e a possibilidade da aplicabilidade daquilo no mundo real. Fiquei apaixonado, cara, e aí é onde eu tô hoje. Não me arrependo. Você que talvez tenha clicado nesse vídeo pensando, pô, será que ele se arrepende do curso que ele escolheu? Não me arrependo. E como eu falei, eu não cursaria hoje filosofia, não, até porque eu posso estudar, posso ler os livros e pensar sem cursar filosofia. Não cursaria nenhum curso de humanas, com graduação não. No máximo, para ser justo, no máximo talvez antropologia e sociologia eu cursasse a graduação. Mas fora isso, nenhum deles, por causa desse negócio. Eu consigo estudar por fora, cara. E eu não vou querer seguir na área profissional daquilo, então, no sentido de áreas exatas. Eu até pensava em fazer uma outra graduação em química, né, para me aprofundar nesse negócio maneiro, mas eu também acho que eu consigo estudar por fora
não tenho interesse em computação, nem matemática, nem física. Física eu vou estudar por fora também para não ser completamente um ignóbil em física igual eu sou atualmente. Mas fazer graduação em física não. E artes, cara, eu continuo exercendo. Agora é o papo de hippie, né? Agora eu continuo exercendo a minha arte, cara. Igual eu falei, eu penso em pintar. Talvez algum dia voltar a desenhar. Eu escrevo poemas. Talvez algum dia, muito dependendo, eu consiga escrever algum livro. Acho difícil, cara, mas sei lá, passar para alguém as ideias, maneiras que eu tenho, que eu acho que eu tenho na minha cabeça. Então, assim, mais uma coisa que eu não preciso de graduação para fazer e eu não quero atuar na área. Então, acho que a minha escolha com estatística não poderia ser mais certa, cara. Mas, enfim, a ideia desse vídeo é só te mostrar como todo mundo tem dificuldade nesse processo, cara. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se identificar, pelo menos, sabe? E te dizer que eu encontrei meu lugar. Eu espero que você encontre o seu também. Não significa que vai ser na estatística, mas eu espero que você encontre também. É isso, cara. Obrigado por me acompanhar aí e até a próxima. O vídeo do canal do professor Thiago vai estar aí. Entra lá, cara, e lê meus comentários. Dá uma olhadinha pra você ver como é que o Evandro de 17, 18 anos, tinha 18 anos, também era preocupadão, cara. Então, é isso aí, gente. Um abraço.